Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade Unos, tudo bem com vocês? Eu me chamo André, sou um dos influenciadores católicos de hoje em dia e eu queria ter uma palavrinha com vocês sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a força do católico. E para começar, eu já queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Então, vamos começar assim. Abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Para quem não sabe, Mateus fica entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? É bem ali no meio. No meio tá Mateus. Mentira. Começa no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, 18. Amém, misericórdia. Eu não escutei ninguém, então vamos lá. Mateus 16 diz assim, ó. Primeira coisa, antes disso, estava acontecendo era o seguinte. Pedro, ele fez o seu anúncio de fé, falou para Jesus que ele é o Messias, e Jesus elogiou ele e falou assim, parabéns Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Parabéns Pedro, você ó, tá show, maravilhoso. Logo em seguida, Jesus faz o anúncio da paixão dele. Fala que ele vai morrer e vai ter uma morte de cruz. E nisso, Pedro fala assim, não, mestre, como assim? Mas o Senhor, não, que isso não te aconteça. E Jesus repreende Pedro. E ele fala bem assim, ó. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só como que isso aqui é profundo. Jesus ele fala o seguinte, antes disso ele fala, afasta-te, Satanás. Esse afasta-te significa vá para trás de mim. Então ele fala para Pedro, vá para trás de mim. Quem está atrás é quem vai seguir. Então ele fala assim, Pedro, vai para trás de mim, comece a me seguir. E ele fala, como é que você vai seguir Jesus? Você tem que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. São duas as especificações que Jesus fala aqui. Gente, se tiver muito barulho, é porque tem moto, meus pais estão ensaiando, tem muita coisa acontecendo, mas estamos aqui firmes e fortes. O que acontece? Essas duas especificações que Jesus fala. A primeira delas, renuncie a si mesmo. E a segunda, tome a sua cruz. A primeira é a seguinte, você, como ser humano, você tem as suas paixões. Ou seja, os seus desejos, as suas inclinações carnais, né? A Bíblia vai falar que nós temos três inimigos. Nós temos o mundo, o demônio e a carne. A carne, tanto é a parte física, claro, mas é principalmente a sua alma. A sua alma que está corrompida pela matéria. E aí ela tem um nome atribuído a ela de carne. E se você se deixar levar pelas paixões, pelos seus desejos, pelos seus afetos, esse é o caminho que você vai alcançar. Ele fala aqui para você, ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Ou seja, aquela pessoa que estiver só nos seus desejos, só na sua vontade, só nas suas paixões, aquela pessoa que está fazendo o que ela quer da vida dela, ela vai encontrar a morte. Ela vai perder a vida. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Aquela pessoa que fizer a vontade de Deus, que fizer a minha vontade, que fizer a vontade de Jesus, aí sim essa pessoa alcançará a vida. E vida eterna. E vida em abundância. É isso que a Bíblia fala. Então vamos voltar aqui, ó. Renunciar a si mesmo. Por exemplo, o que é renunciar a si mesmo
vamos colocar num âmbito que a gente conhece. Por exemplo, Frei Gilson. O Frei Gilson, ele fez o voto de castidade, voto de obediência e voto de pobreza. São esses 3 votos que um religioso tem que fazer. Isso, ele renuncia a si mesmo. É óbvio, todas as pessoas do mundo, elas nascem com essa inclinação. Ela quer o prazer, né, sexual, ela quer o dinheiro, ela quer fazer as vontades dela. Isso é algo natural. O ser humano já nasce com isso por conta do pecado original. É normal, acontece. Mas, por amor a Cristo, por amor a Deus, ela tem a capacidade, ela tem inteligência e pode proporcionar com que a vontade dela seja a mesma da vontade de Deus. Mesmo não querendo fazer aquilo, porque, pô, com certeza, Frei Gilson já quis ter dinheiro. Frei Gilson vai fazer, não quero fazer isso, mas por obediência ele teve que fazer. Então, por amor a Deus, ele teve que renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, Frei Gilson tem esses 3 votos. Só que, tendo esses 3 votos, ele renuncia a si mesmo, ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade de Deus. Isso me lembra que, lá no Getsemane, Jesus estava em agonia, sabendo da paixão que ele ia ter, pensando na cruz, e lá vem aquela ideia. Afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade, e não a minha. A minha não. Jesus, naquele momento, ele renuncia a si mesmo. Ele renuncia às suas paixões. Qual que era a paixão dele? Fugir da dor. Ir para o prazer. Ele não queria aquela cruz. Mas por amor a Deus, ele fez. E é assim que nós temos que fazer. Porém, esse é o primeiro passo. É renunciar a si mesmo. Ainda tem o passo 2. Qual que é o passo 2? Tomar a sua cruz. Quando eu estava pensando nessa pregação, eu pensei, cruz. Olha o tema. Cruz. É a minha salvação, a minha alegria. Cruz é a minha força. Eu pensei, gente, da onde que cruz é força? Da onde? Cruz. Gente, cruz era a pior humilhação, a pior morte que uma pessoa podia ter. Ela ia ficar lá pregada, nua, sem roupa, humilhada, não ia conseguir respirar direito, ia ficar por horas, talvez dias, lá naquela cruz, e as pessoas zombando. Olha, da onde que isso é força? Só que aí eu fui pensando e fui vendo como é que é a vida de um católico, como é que é a vida de um cristão. Quais são as cruzes que a gente leva durante o dia? Eu tenho certeza que você na sua vida tem muitas cruzes. E isso é normal, isso é bom. Por que é bom? Primeira coisa, sempre, vamos pensar assim, vamos pensar que você é Deus. Vamos pensar que você é Deus Pai. E você tem uma tarefa muito difícil. Ó, eu tenho que fazer com que essa pessoa alcance a santidade. Não sei, vamos pensar que você já é pai ou mãe. E você tem uma tarefa difícil. E você tem que governar essa tarefa para algum dos filhos. Vamos falar que você tem a tarefa de cuidar da casa. A tarefa de cuidar da casa porque você e seu marido, ou você e sua esposa vão sair fora, viajar, e um dos filhos vai ter que cuidar da casa. Ele vai ter que ficar responsável, tem que ser responsável por isso, né, por cuidar dos irmãos, dos outros irmãos, cuidar do cachorro, cuidar da casa, limpar, fazer a comida, tudo isso. Você vai dar essa lição, essa missão para ele. Para o mais velho, para o do meio ou para o mais novo? E aí, pensa aí. Você vai dar essa missão para quem? Eu daria essa missão para o mais velho. O cara mais responsável de lá. Por quê? Por causa que é ele que eu confio mais. Eu ensinei mais ele tem mais experiência. Então eu acredito que ele vai ser capaz de fazer essa missão. Pronto. Com Deus é a mesma coisa. Se Deus está te dando alguma cruz, parabéns, ele confia mais em você. Olha só que alegria. Então você tem que agradecer. Eu vejo muita gente reclamando. Reclama de tudo. Todos os problemas, reclama. Ah, tem doença? Reclama. Ah, tem emprego? Reclama. Alguma coisa aconteceu em casa? Reclama. Toda hora reclama. Não pode ser assim. E já pensou se tudo que você fizer de reclamação
Deus tirar da sua vida? Já pensou, por exemplo, tá lá no seu trabalho, teve uma briga, brigou com o chefe, chega em casa, já chega reclamando. Ai, meu Deus, não gosto desse chefe. Pronto, perdeu o emprego. Ah, briguei com minha mãe, não gosto da minha mãe. Pronto, perdeu a mãe. Ah, meu pai só me enche o saco, fica me cobrando. Pronto, perdeu o pai então. Já pensou? Às vezes essas são as suas cruzes. E Deus está te dando essa missão, está te dando essa cruz, porque Ele confia em você. Só que você está reclamando. Ele vai parar com essa cruz. Uma hora Ele vai tirar essa cruz de você. E você vai falar, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço sem essa cruz? Minha vida fica como? Eu quero voltar para aquela cruz, só que agora sem reclamar. E às vezes você não vai ter mais essa possibilidade. Então agora aproveita para você pensar quais são as suas cruzes e agradecer por elas. É estranho, mas agradeça pelas suas cruzes. Você tem que amar a sua cruz, tem que abraçar a sua cruz. Então, voltando aqui, essa questão de tomar a sua cruz. Você tem que tomar a sua cruz, pega ela para si e anda com ela. Durante a Semana Santa, a gente passou pela Semana Santa agora, muito importante, na sexta-feira. Sexta-feira você vê a igreja lotada. Gente que não cabe mais. Agora vai lá no domingo. Domingo já tá mais... Ué, gente, o que aconteceu com aquele tanto de gente? Domingo não tá mais tão grande assim. No sábado também não tem. Mas agora na sexta, pra beijar a cruz, pra ir lá pra Via Sacra, pra ver a encenação, rapaz, tem gente demais. Que as pessoas, elas pegam a sexta-feira e esquecem de voltar no domingo. É como se Jesus foi crucificado, pronto. Mas não é assim. Domingo, né, já no sábado, Jesus ressuscita. E é isso que a gente vê. Na sexta-feira, a gente vê a paixão de Jesus. Jesus carrega a cruz dele. Ele nos convida a carregar também as nossas cruzes. Apenas a pessoa que toma a sua cruz, que carrega a sua cruz, é aquela pessoa que vai morrer no Calvário. Então, se você é cristão, se você é católico, e você toma a sua cruz, se você tem essa decisão, essa coragem, essa vontade de pegar a sua cruz, carregar a sua cruz junto com Jesus, saiba, é para você morrer nela. Essa é dolorosa, mas é a verdade. Se você tiver a coragem de pegar a sua cruz, caminhar com Jesus, é por causa que você vai morrer nela. E isso é bom, isso é motivo de alegria. Por quê? Porque depois da cruz vem a ressurreição. Depois da sexta vem o domingo. Só que a gente não consegue ressuscitar se não passar pela cruz antes. A gente não consegue passar pelo domingo se não tiver a sexta antes. É isso que os católicos precisam entender. A cruz não é o fim. A cruz é o meio. A cruz é uma ponte para a ressurreição. Ela é uma ponte para o céu. Só que essa ponte é dolorosa. Não é fácil. E Jesus nunca falou que seria fácil. Nunca falou. Abre aí em João 16. Abra sua Bíblia em João 16. Vem aqui, ó. João 16, versículo 33. Versículo 33. Aqui diz assim, ó. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, pois eu venci o mundo. Olha só, Jesus está falando totalmente o contrário. Eu digo a vocês que vocês vão ter aflições. Vocês vão ter... Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas calma, coragem, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também conseguem vencer.
e vocês vão alcançar a glória, alcançar a ressurreição, alcançar a vida eterna e vida em abundância. É essa a força, é essa a alegria que um católico tem. É a alegria de saber que depois da cruz a gente tem a ressurreição. A cruz pode ser pesada, pode ser árdua, pode ser complicada, mas depois tem a alegria. E agora vamos ter um papinho aqui. Tenha a sua cruz como a sua alegria. Realmente, você tem que abraçar a sua cruz. É estranho falar isso, por causa que você vai abraçar uma coisa que vai te machucar, que vai te deixar triste. Mas é exatamente isso. Deus, ele não quer que você sofra, mas ele sabe que você tem que sofrer. André, por que eu tenho que sofrer? Não faz sentido. Ah, faz. Olha só, vamos pensar aqui que você é pai, você é mãe, ou se você já é mesmo. Olha só, você tem seus filhos. E seus filhos, eles falam assim, pai, eu quero já comer a sobremesa antes de comer o almoço. Você fala assim, não vai. Por quê? Por causa que primeiro você tem que comer a proteína, tem que comer o arroz, o feijão, e depois você vai comer a sobremesa. E seu filho fica, não quero. Aí você fala, não interessa, você vai comer a sobremesa só depois. Querendo ou não, isso aí é um sofrimento para o seu filho. Você tem que passar pelo sofrimento. Mas é um sofrimento que vai fazer bem para ele. Então, eu penso com que a cruz, ela não é um motivo de tortura. A cruz não é algo ruim. A cruz, ela tem as suas dificuldades, é óbvio. Mas para mim, ela é o remédio. Vamos pensar assim, metiolate. Aquele remédio que você coloca, arde, que, meu Deus do céu. Pensa num remédio que arde. Na minha época era assim, pelo menos. Ardia demais. Então você coloca lá no machucado o remédio e arde. Mas esse remédio que está ardendo, ele vai fazer um bem para você. É a cruz. Você precisa da cruz, você precisa sofrer. Por causa que assim você vai se santificar. Deus veio aqui na terra, passou pela cruz, sofreu, para assim conseguir redimir o mundo. Só que deixa eu te contar uma coisinha. Deus não precisava disso. Você acha que Jesus precisava vir até aqui, morrer numa cruz, da forma mais árdua, da forma mais complicada, da forma mais dolorosa, para redimir o mundo? Ele é Deus. Se ele quisesse, ele fazia isso aqui, ó. Pronto, redimiu. Acabou. Tranquilo, acabou, gente. Não precisa. Você acha que eu vou aí morrer por vocês? Tá maluco, é? Ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele queria fazer com que a humanidade participasse dessa redenção. Então Deus se fez homem. Na natureza humana, ele conseguiu trazer a redenção de toda a humanidade. Ele fez com que a humanidade, pela natureza humana de Jesus, participasse dessa redenção. E participou como? Pelo sofrimento. Se Jesus sofreu, quem somos nós para não sofrermos? E Jesus morreu de cruz, morte de cruz, a morte mais humilhante. Sabe por quê? Porque quem se humilha será exaltado. Quem morre pela cruz terá glória, terá a vida eterna. É isso que o católico crê. É isso que dá força para o católico. É essa morte de cruz que nós tanto almejamos. Não por conta da cruz, não pelo sofrimento, mas pelo sofrimento para que depois alcancemos a ressurreição, a glória, a alegria, a vida eterna. É nisso que o católico crê. E é por isso que a gente deve amorosamente abraçar a nossa cruz. Pega a sua cruz e abraça. Porque é ela que vai te dar a salvação. Sem a cruz não tem salvação. Simples assim. Você quer salvação? Você quer alegria? Você quer a vida eterna? Você quer estar lá no céu com Jesus? Abraça a sua cruz. Agora aqui, ó, na terra, vai ser difícil. Mas você vai ter poucos anos aqui. Isso é maravilhoso. Porque lá no céu você vai ter a vida eterna. Você vai olhar para trás e você vai falar assim, meu Deus, rapaz, pode até me dar mais uma cruz aí. Me dá mais uma cruz que tá tranquilo, tá de boa.
eu fazia tudo de novo. Faria tudo de novo, tranquilo. Agora, última coisinha para finalizar, porque a minha pregação não vai ser muito grande, porque eu não tenho muito tempo agora. Mas é o seguinte, já passou por alguma coisa em que você, por algum motivo, foi viajar e levou muita bagagem? Você levou coisa que nem precisava. Você levou blusa a mais, calça a mais, você levou blusa de frio. Você ia pra praia, você levou blusa de frio. Nem precisava. Você levou tênis a mais, você tem só 2 pés, você levou muita coisa e não precisava. E ficou aquela coisa, aquele trambolho pra você levar aquela mala, parecendo 2 corpos de tão grande. Isso pode ser a sua cruz. Talvez na sua cruz você está colocando coisas que não precisam. Porque você, pela sua vaidade, está levando essas coisas. E você tem que abrir mão disso. Para aí sim você conseguir carregar uma cruz que você suporte. Porque não foi Deus que colocou essa cruz desse tamanho em você. Mas foi você, pelas suas vaidades, pelos seus pecados, que está colocando uma cruz enorme, maior do que a que Deus te deu, em cima de você mesmo. Então, faz esse exame de consciência, vê o que você está colocando, vê o que não presta, o que você fala assim, gente, isso aqui não precisa. É bobagem ficar levando isso aqui para minha vida inteira. Talvez seja alguma briga que você tem com uma pessoa da sua família, que você está levando essa mágoa. Para quê? Perdoa. Quando você perdoa, a sua cruz fica mais leve. Você consegue abraçar a sua cruz. Às vezes você não consegue abraçar a sua cruz porque a sua cruz é uma pessoa que você não está conseguindo lidar com ela. Perdoa essa pessoa. Aí sim você vai conseguir abraçar. Aí sim você vai conseguir carregar a sua cruz com mais alegria. Não vai ser fácil, é claro. Talvez a sua cruz seja um emprego que está te desgastando, que você está vendo que não é aquele lugar que você quer para sua vida. É um lugar realmente tóxico. Talvez é melhor sair desse emprego. Porque esse emprego pode ser aquela coisa que vai te levar para o inferno, e não vai te levar para o céu. O que você está colocando na sua cruz que não era para estar ali? Veja isso. Então, para finalizar, queria falar para vocês que a força do cristão é a cruz de Cristo. Não pela cruz em si, não pelo sofrimento, mas porque pelo sofrimento há salvação. Porque pelo sofrimento você alcança a ressurreição, a glória. Então, todos os dias, ao acordar, ao dormir, agradeça pela sua cruz. Deus, muito obrigado pelo aquele emprego. Deus, muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado por tudo que está acontecendo na minha vida, mesmo que esteja sendo difícil. Mas muito obrigado, porque foi assim que o Senhor quis. Desde que da sua concepção, Deus te deu essa cruz. Ele pensou em você e pensou nessa cruz. Ele sabia que era essa cruz que ele tinha que te dar. Porque ele sabia que você conseguiria levar essa cruz. Deus jamais, nunca, ele iria te dar uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar. Nunca. Deus não faz isso. Deus te ama e mais. André, tá muito difícil. Não consigo carregar essa cruz. Chega, não quero mais. Calma, espera um pouco, respira e vem, fala comigo, ó. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Sem o Senhor eu não consigo. Jesus, me ajuda a carregar essa cruz. Assim como o Cirineu, me ajuda a carregar essa cruz. Sozinho eu não estou conseguindo. Pede, porque Ele vai te ajudar. Se você pedir, eu tenho certeza absoluta que Ele vai te ajudar. Pede a Nossa Senhora, a São José, São Miguel Arcanjo, todos os santos que te ajudem a carregar essa cruz. Porque Deus não vai tirar a cruz de ninguém. Jamais. Esquece isso. Deus não vai tirar a cruz. Mas Deus vai ajudar. Se você precisar, Ele está ali. Para o que você precisar, Ele vai estar lá. É sempre assim. Mas tirar a cruz de ninguém? Esquece isso. Então você tem que pegar a sua cruz e seguir Ele. Então são essas duas coisas. Renunciar a si mesmo, esquece os seus prazeres, esquece as suas vontades, esquece os seus afetos, suas paixões, e é para Ele. Tranquilo? Então é isso, gente. Quero agradecer a comunidade Unus
Foi maravilhoso compartilhar com vocês. E, precisando, só me chamar. Foi muito bom falar com vocês, falar de Jesus. E sejam santos. O mundo está precisando de pessoas assim. Está precisando de jovens, de adultos, de crianças, de pessoas de qualquer idade. Que sejam santos. Que abracem a sua cruz, que não tenham medo de ser cristãos, de falar a verdade para o mundo, por causa que assim vão alcançar a misericórdia de Jesus, vão alcançar o céu. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.